Em outubro de 1897, o exército brasileiro executou crianças, velhos e mulheres grávidas. Não foram 100, não foram 1.000. Foram 5.200 pessoas degoladas em 3 dias. O crime foi tão brutal que os próprios soldados pediram para parar. Os oficiais recusaram, mas aqui está o detalhe perturbador. Nenhum desses mortos estava armado. Nenhum resistiu. E mesmo assim, a ordem era clara: extermínio total. Por quê? Esta é a história de Canudos, a comunidade que desafiou a República e a Igreja Católica apenas por existir. Por 127 anos, tentaram apagar este massacre dos livros de história. Mas os documentos que sobreviveram revelam algo ainda pior do que imaginamos. Se você quer conhecer os casos que o poder tentou enterrar, se inscreve na Câmara Silenciosa agora. Porque esta história tem camadas que vão te deixar sem dormir. Sertão da Bahia, 1893. A seca transformava a terra em cinza há 3 anos consecutivos. Fazendeiros controlavam cada gota d'água. Se você não trabalhasse para eles, morria de sede. A República tinha derrubado o Império 2 anos antes, prometendo liberdade e igualdade. Mas, para o sertanejo, nada mudou. Só ganharam novos impostos. Taxas sobre casamentos, taxas sobre batizados, taxas sobre morrer. Foi nesse inferno que apareceu Antônio Vicente Mendes Maciel. Um homem de 40 e poucos anos, magro como um espectro, olhos fundos que pareciam ver através das pessoas. Antônio Conselheiro. Ele não prometia ouro, não prometia vingança. Prometia apenas um lugar onde pudessem viver como gente, sem coronéis, sem impostos que roubavam até o pão das crianças. Um lugar baseado na velha fé católica, antes da República separar Igreja e Estado. Conselheiro escolheu uma fazenda abandonada chamada Canudos. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Algo que fez a Igreja Católica Oficial entrar em pânico. Algo que levou o governo a decidir que aquelas pessoas precisavam morrer. Mas vamos entender primeiro o que eles construíram, porque é isso que explica por que foram massacrados. Em menos de 4 anos, 25.000 pessoas se reuniram em Canudos. Não foi um acampamento, foi uma cidade. 5.200 casas de taipa, 2 praças, 26 ruas traçadas, igreja nova construída com pedras carregadas nas costas. Eles criaram algo impossível no sertão. Uma comunidade sem fome. Trabalhavam coletivamente, dividiam a colheita. Ninguém mandava, ninguém acumulava, e mais perturbador ainda, eram felizes. Mas 3 grupos poderosos começaram a ver Canudos como ameaça mortal. A Igreja Católica. Antônio Conselheiro pregava sem autorização de bispos, criticava o casamento civil obrigatório, dizia que só valia o sacramento. Chamava os impostos republicanos de lei do anticristo. Milhares o seguiam com devoção fanática. Era um catolicismo popular, místico, fora do controle de Roma. E a hierarquia católica não tolerava a competição. Os coronéis. Canudos oferecia terra e dignidade. Os trabalhadores das fazendas fugiam para lá. As propriedades esvaziavam. E aquela gente se recusava terminantemente a pagar taxas ou reconhecer a autoridade republicana. O governo. Para a República recém-fundada, Canudos representava um precedente perigoso. Se aquela comunidade sobrevivesse, outras poderiam surgir. O controle sobre o sertão se perderia. Os jornais do Rio e São Paulo começaram uma campanha de difamação sistemática. Inventaram que Conselheiro conspirava com monarquistas europeus, que mantinha haréns, que praticava sacrifícios humanos. Nada disso era real, mas ninguém verificava. A primeira expedição militar saiu em novembro de 1896. 100 soldados contra fanáticos desorganizados. Foram recebidos com tiros certeiros. Os sertanejos conheciam cada pedra. Lutavam como quem defende o único lar que já teve. A expedição recuou massacrada. Segunda expedição. 500 homens, 4 canhões. Mesmo resultado. Dezenas de soldados mortos. Retirada caótica. Espera. Como camponeses analfabetos derrotaram o exército brasileiro 2 vezes? A resposta vai te surpreender. E se você está achando essa história insana, ativa o sininho agora, porque a Câmara Silenciosa investiga esses mistérios toda semana.
Terceira expedição. 1.300 soldados. Estratégia europeia. Equipamento moderno. Canudos resistiu semanas. Quando a expedição finalmente recuou, tinha perdido mais de 300 homens, incluindo o comandante Moreira César. Foi aí que o governo entendeu a verdade aterrorizante. Canudos não era um bando de fanáticos. Era uma comunidade inteira disposta a morrer até a última pessoa, antes de se render. E para as autoridades, isso era mais perigoso que qualquer exército inimigo. Lembra que eu disse que a igreja entrou em pânico? Agora você entende por quê. Canudos provava que o povo não precisava de bispos, governadores ou coronéis para viver com dignidade. Era um exemplo vivo, contagioso, intolerável. Mas aqui está a pergunta que ninguém conseguiu responder. Por que, mesmo depois de vencer, o exército continuou matando? Por que degolar prisioneiros já rendidos? Presta atenção no que vem agora. A quarta expedição foi projetada para genocídio. 5.000 soldados, canhões Krupp importados. O general Arthur Oscar recebeu ordens que não apareceram nos relatórios oficiais, mas que sobreviveram em diários de oficiais. Canudos deve deixar de existir. Nenhum sobrevivente. O cerco começou em junho de 1897. Os canhões bombardeavam casas, igrejas, onde quer que houvesse civis. Não eram alvos militares, eram assassinatos sistemáticos. A fome veio, depois a sede. Bloquearam o rio Vaza Barris. Mulheres que buscavam água eram fuziladas por atiradores de elite. Crianças morriam de disenteria nos braços das mães. Velhos comiam raízes, insetos, couro de animal. Antônio Conselheiro faleceu em 22 de setembro, de disenteria e exaustão. Seu corpo foi enterrado às pressas dentro da igreja. Mas Canudos não se rendeu. Nem com o líder morto. Velhos com 3 balas. Meninos com facas enferrujadas. Mulheres atirando pedras quando a munição acabou. Em 5 de outubro de 1897, as últimas defesas caíram. O exército invadiu esperando milhares de combatentes. Encontrou 400 pessoas, velhos que mal ficavam em pé, mulheres grávidas, crianças de colo, e então começou o que os historiadores chamariam depois de limpeza. Os prisioneiros foram separados, homens de um lado, mulheres e crianças de outro. Não houve julgamentos. Não houve prisioneiros de guerra. Começaram as degolas, uma por uma, metódicas. Os soldados usavam facões e baionetas. Não foram execuções rápidas. Foram lentas. Queriam que os outros vissem. De 400 prisioneiros, apenas 4 sobreviveram. E só porque jornalistas e alguns oficiais imploraram que parassem. Se você está se perguntando como isso é possível, como seres humanos fazem isso com outros seres humanos, a Câmara Silenciosa investiga o lado sombrio da natureza humana que os livros escondem. Se inscreve agora, porque você precisa saber dessas verdades. Mas havia algo ainda mais macabro. Antônio Conselheiro estava morto há semanas, apodrecendo sob o chão da igreja. Mesmo assim, ordenaram a exumação. Decapitaram o cadáver putrefeito. Levaram a cabeça para Salvador. Queriam provar que ele era apenas um homem, que poderia apodrecer, que não era profeta ou santo. Na capital, médicos mediram o crânio com instrumentos de latão. Fizeram análises frenológicas, tentando provar cientificamente que Conselheiro era louco, degenerado, inferior biologicamente. A cabeça foi fotografada, exposta em frasco, tratada como troféu de caça. Canudos foi queimada até os alicerces. Cada casa, cada parede, cada memória. O exército não queria ruínas. Queria que o lugar deixasse de existir fisicamente. Que se tornasse apenas lenda, pesadelo, aviso para quem ousasse desafiar o poder. Os registros oficiais mentiram por décadas. Falaram de gloriosa vitória, de fim da insurreição monarquista. Omitiram as degolas. Omitiram que exterminaram crianças e velhos desarmados. Omitiram que o inimigo final tinha fome, não armas. A Igreja Católica? Silêncio absoluto. Não houve protestos. Não houve missas pelos massacrados. Canudos era um catolicismo que a hierarquia não controlava, tão perigoso para Roma quanto para a República. Documentos militares da operação desapareceram misteriosamente. Relatórios foram extraviados. Testemunhas silenciadas.
Foi preciso Euclides da Cunha, escritor que esteve lá, para começar a revelar a verdade em Os Sertões, 1902. Mesmo assim, muitos detalhes permanecem perdidos. Hoje, onde ficava Canudos, há um parque histórico, placas com versões suavizadas. Mas os velhos da região ainda sussurram. Nas noites de lua cheia, ouvem-se cantos, rezas, choros que nunca cessaram. 5.000 pessoas degoladas por rezar diferente, por viver diferente, por sonhar com dignidade num país que nunca a ofereceu. Canudos não foi o único. Em 1937, Caldeirão repetiu o horror no Ceará. Mesma história, comunidade religiosa autônoma, mesmo desfecho, massacre total. Quantos outros foram apagados completamente? A história oficial é escrita pelos vencedores, e eles escondem mais do que revelam. A Câmara Silenciosa existe para desenterrar essas verdades. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque esquecer os mortos é matá-los pela segunda vez, e nós não vamos deixar isso acontecer.